Bem-vindos ao Na Paleta. Eu sou o Victor Romancini e esse aqui é o nosso tour pela obra. Sim, nós estamos em obra. Quis abrir as portas desse apartamento nesse momento, antes da produção, para mostrar para vocês alguns detalhes que os sofás, tapetes vão acabar encobrindo depois. Então vocês vão ouvir um pouquinho de eco, tem gente trabalhando aqui sim, e é exatamente esse momento que a gente queria trazer para vocês. Esse apartamento é daqueles modelos onde a gente tem o hall privativo. Aí a gente criou esse painel para poder mimetizar a porta de entrada do nosso apartamento que nós substituímos e aí trouxemos essa versatilidade das texturas dos elementos com um painel liso e ripado. Mas notem que as ripas ficaram para a porta, para a gente conseguir mimetizar ainda mais esse visual quando nós estamos dentro do apartamento em si, que é a nossa maior visão, porque ninguém fica com a porta aberta o tempo todo da entrada, né? Dá uma olhada que coisa mais linda, esse efeito cimento queimado na cor crema, que fica bem bacana, e esse efeito que nós trouxemos da madeira, mimetizando a porta de entrada e subindo aqui para esse painel superior. A iluminação bem contemporânea, bem linear ali também, e o bacana foi a gente conseguir trazer esse banco para a gente conseguir sentar, apoiar uma bolsa, tirar o sapato, olha isso. E aí a gente chegando aqui, nós temos a visão da entrada do nosso apartamento. Agora anota essa dica. Vocês viram que nós trabalhamos bastante com os painéis ripados. Neste projeto, a maioria das vezes, eles estão para esconder as portas. Já que a gente ia ficar com aquela demarcação nos painéis, a gente optou por destacá-las ainda mais, fazendo com que elas fiquem mais mimetizadas do que o convencional, do que uma porta lisa, por exemplo. E o legal é que esse painel ripado ele já vem sendo utilizado há bastante tempo. Inclusive na Casa Cor, aliás, quem não assistiu o vídeo, já volta aí assim que acabar esse daqui e você já assiste também o nosso tour pela Casa Cor. Lá, nós temos bastante painel ripado trabalhado de diversas formas. Agora, é moda, não é moda? Gente, é só a gente ver que na década de 60, 70 e 80, os painéis de madeira eram utilizados em grande escala dentro das arquiteturas, dentro do design de interiores. A única diferença é que agora ele tem uma releitura. Uma das grandes preocupações que nós tivemos ao criar esse projeto foi porque nós eliminamos as paredes que faziam a divisa com o espaço gourmet e com a cozinha. Com isso a gente criou essa amplitude que é muito bacana, mas nós estamos com a cozinha em extrema evidência, bem na frente da porta de entrada do nosso apartamento. Então a gente criou um visual mais estético que trouxesse a funcionalidade que nossos clientes precisavam, mas que também trouxesse esse ar mais despojado, mais elegante para o ambiente também. Sabe quando a gente está com o apartamento novo, que a gente começa a tirar aqueles detalhezinhos do fogão, aquelas fitas e tudo mais? Bom, eu tô tendo esse prazer e tô dividindo aqui com vocês. Esse aqui é o acabamento da nossa marcenaria, que tá aqui nessa bancadona. Ela que está aqui de frente com toda essa área integrada. Aqui na nossa frente nós temos sala de jantar, temos um hall de entrada, um living, mas essa cozinha está como uma grande vitrine. E para isso nós trouxemos acabamentos que estão completamente unificados com o restante do apartamento também. Mas o gostoso é essa grande bancada onde nós trouxemos o cooktop para a ilha. O ponto original não era aqui, nós trouxemos ele para cá para a gente conseguir, logicamente, já que ampliamos tudo, conseguir fazer com que o nosso cliente traga essa funcionalidade e esteja cozinhando junto com quem está aqui perto. Sim, nossos clientes, os 3 que vão morar aqui, gostam muito de cozinhar. Então aqui é um espaço para toda a família se reunir realmente. Para essa bancada, a gente optou por trabalhar com esse daqui, que não é um mármore natural.
Essa pedra é um ultra compact, que ela tem uma resistência e uma durabilidade muito maior do que uma pedra natural, como um granito, um mármore, que tem mais porosidade. Com isso, a gente está pensando, lógico, em uma bancada de ilha com cuba. Então a gente precisa pegar algumas funcionalidades e trazer isso para o nosso dia a dia. Por isso que a gente fez essa área molhada até um pouco mais ampla, para a gente conseguir ter essa funcionalidade para cá também. A cuba é um esquema à parte que nós temos aqui, porque a torneira desse modelo de cuba, ela consegue ser retrátil e a gente consegue baixar ela completamente. Lembra daquela ideia de que a gente está bem de frente com a porta de entrada do apartamento? A gente pensou em todos os detalhes. E lógico, um espaço de cozinha para também receber, nós temos aqui esse ponto de TV que é voltado realmente para a gente colocar uma TV aqui, fazer esse receptivo com os amigos e a gente também conseguir assistir um jogo. Aliás, tem uns copos vindo por aí, hein? Outro detalhe que a gente não consegue perceber em obra é que, na verdade, nós fizemos algumas alterações nas paredes. Nós abrimos essa parede que dava para uma varanda externa e construímos essa daqui que está em amarelinho. Nós demolimos toda essa parte onde nós removemos as portas que dava para a churrasqueira. Então a cozinha e a churrasqueira estavam em ambientes separados. Fazendo essa abertura, nós conseguimos fazer essa integração de um ambiente para o outro. Assim como também nessa área, criamos essa integração, o que surgiu aqui, a nossa sala de TV, o nosso living, e para esse cantinho aqui que foi o providencial. Nós conseguimos fazer a ampliação, olha só, com essa construção aqui, do closet para o casal. O quarto era pequeno para comportar a parte da suíte junto com o closet, ainda mais para 2 pessoas. Então nós criamos esse corredor, trouxemos essa visualização para ganhar este closet para dentro do nosso quarto. Assim também como criar o estúdio, onde não existia nada nesse espacinho aqui. Olha isso, gente. Grandes alterações. A escolha do nosso cooktop foi esse branco pra gente conseguir mimetizar um pouco aqui na nossa bancada clara. Mas o legal é a utilização que a gente trouxe, ó, para essas 2 coifas que são separadas e a gente ainda deixou elas em evidência separada, justamente pra gente conseguir visualizar esse volume mais circular dentro de um ambiente completamente contemporâneo e reto, assim. Olha que quebra bacana! Aí você deve estar se perguntando onde é que está o forno dessa cozinha, já que a gente já falou de churrasqueira, falamos de cuba, de cooktop. A gente tem esse cantinho aqui que fazia parte da cozinha original, onde nós trouxemos a parte de geladeira para esconder dessa área mais integrada, junto com a torre dos fornos. Então aqui vai vir a nossa geladeira ainda. Temos armazenamento aqui na parte superior, nos nossos armários, todos embutidos com a sensação de criar esse grande painel. E aqui na parte superior da nossa torre dos eletros também trazer um armazenamento. Então toda essa área aqui nós temos essa mimetização de elementos para poder fazer o armazenamento de todos os nossos utensílios e tudo mais. E uma coisa muito bacana que nós temos aqui, que eu gosto de utilizar nas torres, com forno micro-ondas e o forno convencional, é exatamente na ergonomia do uso. Então nós temos esse elemento, tanto para pessoas de baixa estatura quanto de alta estatura, a gente conseguir trazer essa ergonomia mais prática no uso e na funcionalidade. E o mais legal é que nós temos um apoio aqui ao lado para tirar os utensílios que a gente está esquentando aqui no nosso forno. Esse é o nosso revestimento, que é um queridinho dos nossos clientes. O Vic Acero, nessa tonalidade que fica bem interessante, traz essas nuances de uma pedra natural, só que com esses riscadinhos que formam esse chevron, né? Esse Vzinho em cada uma das peças. E aí ele traz essa unidade e mais textura e dinâmica para dentro do espaço. Para esconder as nossas vigas aqui, ao eliminarmos as paredes, a gente trouxe elas em evidência com essa prateleira. E a gente trouxe também uma iluminação, então é um cantinho aqui pra gente conseguir fazer uma decoração, mas também esconder essa divisa entre as paredes, né, as vigas que existiam por aqui. Como a gente eliminou essas paredes que tínhamos aqui, a gente veio com esse acabamento escondendo as estruturas que são nada mais nada menos do que as nossas vigas passantes que davam estruturação para esse espaço. E a gente conseguiu trazer uma questão de iluminação diferente ali também, que vale todo sentido.
Mas o gostoso é esse fundo que nós temos aqui, representando bem de leve o verde que nós temos com a vista do nosso cliente logo à minha frente. Então a gente queria trazer essa natureza, esse frescor para dentro do espaço. E o interessante é que a gente mimetizou alguns elementos como as portas. Então a gente fazendo a pintura desse tom de verde, tanto nas portas quanto nas paredes, a gente não criou um destaque desnecessário para as paredes aqui, para as portas no caso, né? Então a gente conseguiu trazer elas mimetizadas, ficou bem bacana. Aqui nós escondemos o nosso lavabo, que fica bem nesse cantinho aqui, que eu já vou mostrar todos os detalhes dele. E para a gente ganhar bastante espaço, uma porta de correr que vai para o estúdio do filho dos nossos clientes aqui também. Pro nosso lavabo, esse daqui que foi um revestimento mega bacana que nossos clientes escolheram. E o mais interessante é que na proposta original, a ideia seria seixos pretos aqui. E aí nossos clientes mais geométricos gostaram dessa função aqui que fica bem bacana. Aí o revestimento aqui, o lavabo é pequenininho, mas dá pra gente conseguir entender a amplitude que a gente criou, mesmo trabalhando, olha só, com um revestimento mega escuro, praticamente preto aqui, junto com a bancada. E aí a gente criou essa iluminação aqui também, olha só, que traz todo um efeito bacana pra cá. E as nossas cubas todas embutidas. Aqui para a Suite Master nós conseguimos trazer uma ampliação para esse espaço. Aquela parede onde a gente tem o closet, ele não existia na configuração original do prédio. Então nós fizemos essa ampliação, tiramos um pedacinho lá da sala, mas ganhamos armazenamento para os nossos clientes e praticidade no dia a dia. Mas Vitor, ele ficou longe da janela, como que a gente consegue trazer iluminação natural para ele? Para isso a gente tem essa parte que é uma divisória em palhinha natural. Ela tem essas tramas vazadas e consegue trazer essa iluminação aqui da janela lá para aquela parte do closet também. Trazendo privacidade, mas sem tirar a iluminação que é tão importante para a gente, principalmente dentro de apartamentos, que os vãos são menores, das janelas, das portas também. Aqui atrás de mim parece que não tem nada a não ser um grande painel. E a ideia era exatamente essa quando a gente criou a proposta para esconder, na verdade, duas colunas que nós temos nas laterais dele. E aí, é lógico que a gente já aproveitou isso, criamos uma espessura a mais para trazermos esse detalhe aqui que é importantíssimo. O nosso banheiro fica mimetizado atrás dessa porta ripada. Nota que nós não temos puxadores justamente porque a própria ripa já serve de puxador na parte externa. E interno, a gente tem um puxadorzinho bem pequenininho para a gente conseguir fazer o acionamento também e fechar essa porta dentro do banheiro. A gente criou esse painel com essa prateleira exatamente na altura da porta, para que a gente conseguisse ter essa sensação de continuidade, criar a sensação de painel e a gente não ter aquela bandeira. Bandeira é aquela parte que fica fixa acima da porta, então a gente não tem ela, a gente mimetizou com essa prateleira que vem de fora a fora. A gente está ganhando esses espaços de circulação por eliminar a abertura da porta. Assim, no estúdio, onde nós temos a vista da sala de jantar para essa porta, nós ganhamos essa estética que a porta de correr tem, além de ganhar espaço útil interno dentro do estúdio. A mesma coisa aconteceu nos dois banheiros, tanto do filho quanto da Suite Master. A diferença é que na Suite Master nós trouxemos ela na marcenaria, criando então os nossos painéis ripados mimetizando a porta. Quem aí já brincou com guache? Guache, quando a gente passa aquela tinta, ele não fica com várias tonalidades? Pois é, a ideia foi para a gente trazer esse revestimento que se chama guache. Ele vem com essas nuances de tonalidades e o mais gostoso dele é mostrar esse imperfeito das peças, né? Onde a gente consegue ver a iluminação batendo de forma diferente, ressaltando essas imperfeições do feito à mão, que a gente ama de paixão. Mas agora, a dica aqui é essa daqui. Vocês estão vendo que a gente tem aqui uma fita crepe escrita toalheiro? Pois é, a gente vai trazer o nosso toalheiro exatamente no posicionamento dessa fita. Nossos clientes muito espertos, muito sagazes, já fizeram essas marcações aqui justamente para ter a funcionalidade do uso deles no dia a dia
da casa, do apartamento. Então a gente vai fazer o posicionamento desse toalheiro aqui e depois um cabide aqui também. E a dica é, olha só que bacana, a furação sendo feita no próprio rejunte para não danificar o revestimento e a gente conseguir trazer essa fita que faz a marcação de onde a gente começa a instalação. Agora uma outra solução para cá é o que? Essa prateleira. Mas, Vitor, toda vez que a gente coloca em projeto, não vou perder espaço com isso? Gente, a gente não perde espaço porque a partir do momento em que a gente consegue trazer na altura da nossa cintura essa prateleira, a gente já está fora da mobilidade que a gente tem dentro do banheiro. Vitor, mas não vai acumular água? Não, gente, a gente pensa em todos os detalhes. Aqui a gente tem a inclinação correta para que essa água não acumule nessa parte superior também. E nota uma coisa muito importante, os alinhamentos. O alinhamento da troca de materiais dos revestimentos que a gente colocou é exatamente onde a gente colocou a prateleira, o que casa certinho com o alinhamento da nossa bancada aqui ao lado também. Vocês viram que nós trabalhamos com diversos acabamentos. Então nós temos a madeira, o cimento queimado, um revestimento que tem umas nuances bem diferentes também, que faz um chevronzinho na parte da cozinha. Nós trouxemos o cimento, que não era na cor cimento, né, no tom cinza, ele tem aquele tom crema. E a gente conseguiu trabalhar exatamente com essa quantidade de acabamentos, primeiro, pela harmonia do ambiente. Então a gente pensou com que cada uma dessas texturas tivesse uma conexão adequada para que a gente não carregasse o espaço e trouxesse sim aconchego. Além da suíte master, nós temos essas outras duas suítes, cada uma com a sua peculiaridade. E o legal dessa suíte é exatamente a gente conseguir ter uma versatilidade. Esse móvel aqui, que é uma cômoda, ele poderia simplesmente servir como um rack ou como um elemento em outros lugares, porque ele é um elemento solto. Quando a gente fala da marcenaria, realmente a gente pensa só na marcenaria mais estática, painéis, armários, armazenamento. Mas a gente também consegue criar elementos soltos dentro do ambiente. E outro detalhe, que parece sutil, mas que faz bastante diferença dentro do projeto, é exatamente a ideia de equalização dos acabamentos. A gente escolher semelhanças entre eles para dar uma continuidade. Esse painel que nós temos aqui, que está na marcenaria, ele é muito parecido com o acabamento que nós escolhemos para o banheiro em porcelanato. A gente criar essas semelhanças dá uma sensação de amplitude, continuidade e faz com que o ambiente fique ainda mais confortável. A nossa área de serviço, olha só que coisa mais linda que ela ficou também. A gente não esqueceu desse espaço muito bacana. Nós trouxemos esse revestimento que foi inspirado em Nova York por Pedro Andrade, um revestimento assinado aqui na nossa área de serviço. E aí nós temos essa cuba grandona, que é o tanque, cabe um belo de um balde aqui para ficar com essa funcionalidade bem interessante. Essa prateleira, além de criar armazenamento superior, traz também a possibilidade de trazer esse cabideiro para a gente colocar as roupas penduradas aqui também. Temos um outro armário grande aqui, porta mimetizada também na pintura, e para esse lado nós temos aqui a nossa despensa / depósito do apartamento. Depois de ver esse apartamento em toda essa fase de obra, ficou com aquele pinguinho de curiosidade de como que vai ficar no resultado final depois de produção? Então me coloca nos comentários lá se vocês querem que eu volte aqui para mostrar com a produção final. E não se esqueça já de se inscrever, jogar o seu comentário lá, curtir e ativar a notificação para que cada novo vídeo a gente consiga levar isso direto para você também.